Você sabia que a primeira grande crise da igreja primitiva não foi perseguição externa, mas sim um conflito interno entre grupos de cristãos? Em Atos 6, descobrimos que até mesmo os apóstolos enfrentaram o dilema entre cuidar das necessidades espirituais e sociais da igreja. Como é que eles resolveram isso sem dividir a comunidade? A resposta vai surpreender você e transformar a sua visão sobre liderança cristã. Fique comigo! EB Dominical. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Felipe Stort, pastor e professor de EBD. Seja muito bem-vindo ao EB Dominical, o seu canal de Bíblia e teologia embasado nas revistas de adultos da CPAD. E nesse terceiro trimestre de 2025, estamos estudando a revista Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, cujo comentarista é o pastor e escritor da CPAD, José Gonçalves. Olha, nesse domingo, dia 24 de agosto, nós vamos estudar a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, está imperdível. Mas antes de nós irmos para os comentários da lição, tem um recado importante para você. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou deixar aqui uma sugestão de dinâmica para a sua aula, tá bom? E essa dinâmica ela pode ser baixada gratuitamente no link da descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, pegue já uma caneta, um caderno de anotações e vamos mergulhar no nosso estudo deste domingo. Vamos agora à leitura da introdução da nossa lição deste domingo. Nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. A lição deste domingo tem por assunto diaconia. Ela está embasada na leitura bíblica de Atos 6, de 1 a 7, quando é estabelecido o que o comentarista da nossa lição, o pastor José Gonçalves, chama de ministério essencial de serviço na igreja. Por que foram estabelecidos diáconos na igreja em Jerusalém? Para nós respondermos a essa pergunta, nós precisamos voltar nos capítulos de 2 a 4 de Atos dos Apóstolos, onde o evangelista Lucas, o médico amado, nos apresenta a história do derramamento pentecostal, lá em Atos 2, quando os 120 discípulos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, muitos curiosos se perguntavam o que estava acontecendo. Pedro, aproveitando a oportunidade, cheio do Espírito Santo, ele prega aos ouvintes que estavam perplexos e eles se convertem a Cristo. O número da igreja passou de 120 para cerca de 3.000 pessoas. Atos 3 vai nos informar que Pedro e João vão ao templo para orar. Encontram ali na porta um homem que desde o seu nascimento ele era aleijado e que mendigava naquele local. Quando os apóstolos passavam por ele, ao invés de esmolar, eles o mandaram levantar em nome de Jesus. O ex-aleijado salta sobre os próprios pés e entra com os apóstolos no templo. Nesse momento, a multidão que conhecia aquele homem fica perplexa e admirada, olhando para Pedro e para João, como se eles tivessem feito um grande milagre e eles fossem uma espécie de superdeuses ou semideuses. Quando eles percebem isso, eles dizem ao povo: por que vocês estão olhando tanto para nós, como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa santidade nós tivéssemos feito este homem levantar? Desse modo, os apóstolos pregaram sobre Jesus e mais pessoas se converteram. Lucas nos explica que agora a igreja contava com cerca de 5.000 membros. A igreja caminhava dia após dia e Deus ia acrescentando aqueles que se haviam de salvar. Quando chegamos no final do capítulo 4 de Atos,
Lucas para de apresentar a igreja em números. Lembre-se, a igreja começa lá atrás com 120, cresce para 3.000 e daqui a pouco está com 5.000 pessoas, mas em Atos 4:32, Lucas fala da igreja como uma multidão dos que criam. Você pode imaginar as dificuldades que surgiram numa igreja dessa proporção? Pois é, igrejas quanto maiores são, maiores serão também os seus problemas. E o primeiro problema a ser enfrentado na igreja primitiva foi quanto à distribuição diária às viúvas. Ora, nos tempos bíblicos, as viúvas não tinham sustento como hoje. Em nosso tempo, as viúvas recebem pensões do marido falecido, assistência estatal e etc. Mas lá nos tempos bíblicos, elas não tinham sustento. Por essa razão, elas precisavam de assistência das pessoas. Inclusive, as sinagogas judaicas ajudavam viúvas naquele tempo. Então, no seu surgimento, a igreja também auxiliava viúvas, essas que eram desamparadas, claro. Aliás, até os nossos dias, a igreja também tem essa função social de amparo aos necessitados, embora isso não seja o cerne da sua, ou seja, não é a sua essência. Atos 6:1 nos explica que começou a surgir uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Sobre quem eram os gregos e hebreus, nós veremos isso mais adiante, por enquanto não é o nosso foco. O problema da igreja foi parar na mesa dos apóstolos. Eles eram os líderes e precisavam dar uma resposta à igreja. Era possível que eles mesmos administrassem esses bens, pois lá em Atos 4:34 nós somos informados que os irmãos vendiam seus bens, as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E quando esse problema chegou para eles, qual foi a resposta deles a esse anseio da igreja? Eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Veja, os apóstolos escolheram se ater no chamado deles. Jesus não os chamou de cuidar de finanças, mas a pregarem o evangelho. Por isso é importante cada um de nós priorizar o seu chamado, ainda que possamos nos ocupar com outras atividades na igreja. Assim, nós entramos agora no textuário da lição. A resposta dada diante da necessidade foi: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Veja, portanto, a sabedoria dos apóstolos agindo na igreja. Aliás, a nossa verdade prática nos diz que uma igreja cheia da sabedoria, do Espírito, ela age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Então, a lição de hoje vai explorar a diaconia na igreja. Nós vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, mas antes eu quero que você perceba como eu introduzi nossa aula, professor, porque isso pode ser útil para você. Em primeiro lugar, eu introduzi a palavra-chave, dizendo que a nossa lição deste domingo vai falar sobre diaconia. Volta o vídeo que você vai ver que eu fiz isso. Depois, em segundo lugar, eu contextualizei os meus ouvintes. Eu parti de Atos 2, passando por Atos 4, até chegar em Atos 6, mostrando o crescimento da igreja, passando de 120 para 3.000, para 5.000 pessoas e para uma multidão. Assim eu pude demonstrar que a igreja grande carrega grandes problemas. Essa conexão foi essencial, pois nós vamos falar de um problema que surgiu na igreja e que culminou no estabelecimento da diaconia. Agora, em terceiro lugar, na contextualização, eu cheguei no nosso texto áureo de Atos 6:3. Por último, eu mostrei como tudo isso se harmoniza com a verdade prática. Veja, assim a sua introdução fica bem estruturada. Vamos agora ao primeiro tópico da nossa lição, mas já que você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e deixe um comentário também, porque tudo isso nos auxilia, tá bom? O nosso primeiro tópico tem por título a identificação dos conflitos. Vamos à leitura do subtópico 1, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isso é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém,
que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Vemos então nesse primeiro subtópico, onde nós somos lembrados de um conflito cultural existente desde os tempos antigos. O conflito que encontramos aqui é a barreira linguística. Em Atos 6:1, está dito que naquele tempo houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Quem seriam eles? Seriam cristãos gregos e cristãos judeus? O próprio texto nos informa que ambos eram judeus, porém, uns de fala grega e outros judeus de língua aramaica. Vamos explicar isso um pouco melhor. Como você sabe, os judeus passaram por processos de deportações algumas vezes na história. Lembre-se, por exemplo, de que Nabucodonosor levou os judeus cativos para a Babilônia. Também você pode se lembrar aí, que nós aprendemos através da palavra de Deus, que a Síria também deportou os judeus do Reino do Norte. Esses dois exemplos são apenas para mostrar que houveram deportações dos judeus. No tempo intertestamentário, houve o domínio do Império Grego com Alexandre o Grande. E um dos grandes feitos deste imperador foi a culturalização do mundo aos padrões gregos. Veja que nos tempos dos apóstolos, a língua que se falava, ou a mais falada, era o grego, embora o Império Romano era quem dominasse. Assim, muitos judeus e outros povos também falavam apenas o grego e não mais a língua materna. Por outro lado, uma parte dos judeus falava o aramaico. Esse idioma é mais parecido com o hebraico, embora não fosse exatamente o hebraico. Essa língua aramaica foi aprendida lá no cativeiro babilônico. Então, portanto, havia na igreja primitiva judeus de língua grega e judeus de língua aramaica. E isso apresentava-se como uma barreira que precisava ser quebrada diante do povo de Deus, pois entre os santos não pode haver muros de separação, mas sim pontes que nos ligam uns aos outros. Vamos agora ao subtópico 2, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Nós vemos aqui que a diferença cultural trazia consigo um conflito de natureza social. Isso porque as viúvas eram desprezadas. Por essa razão, o pastor José Gonçalves vai nos explicar que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Mas o que isso significa? Uma instituição, como bem sabemos, é uma organização com CNPJ, com responsabilidades fiscais e etc. A igreja é uma instituição organizada, mas ela não é apenas uma organização, ela também é um organismo vivo. E como um organismo vivo não está preso a quatro paredes e não está ligada apenas a liturgias e burocracias externas. A igreja, como organismo, ela se preocupa com aqueles que estão à sua volta. É por isso que a igreja também deve se envolver com questões sociais, embora eu reforço, não seja o seu papel principal, pois o tema central, o papel principal da igreja é a pregação do evangelho, mas que nós veremos daqui a pouco que está ligado também à questão de obras sociais. Vamos ao terceiro subtópico. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo,
Um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local, carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento como ou quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqui, ao nosso sentir, há um pequeno problema na construção desse texto. Porque o subtópico tem o título Qual é a prioridade? Só que fica meio assim, sem resposta da parte do autor aí, do nosso comentarista, né? Ele vai abordar questões espirituais, questões físicas e dizendo que nós precisamos de um equilíbrio, né? Nós já afirmamos a prioridade da igreja, ela é a pregação do evangelho. Mas assim, o que é evangelho? Alguém vai dizer, o evangelho é boas novas. Mas boas novas de quê? O evangelho, portanto, é boas novas ou boa notícia de quê? De que Jesus, o Filho de Deus, nasceu e resolveu o problema do mal. Mas o que nós queremos dizer com o problema do mal? Vamos entender isso vendo a história bíblica. A Bíblia nos conta 3 grandes histórias: criação, queda e redenção. Deus criou o mundo perfeito, mas o homem decaiu dele ao desobedecer ao Criador. A partir disso, o mal entrou no mundo. E toda desgraça acontece. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para restaurar toda essa bagunça. Ele veio, morreu, não apenas para nos salvar. Né? Alguém pensa que veio para nos salvar e levar para o céu. Apenas isso. Não, ele veio restaurar todas as coisas, inclusive o mundo imperfeito que foi afetado pelo pecado. Ao morrer na cruz, Jesus pisou definitivamente na cabeça da serpente. Mas ainda o diabo tem certa ação, e o mal ainda impera por algum tempo, até o irromper da aurora, né, da vinda do Cristo bendito e da instauração de novos céus e nova terra. Veja, nova terra. A igreja habitará em uma terra restaurada, o céu descerá à terra. Mas e enquanto isso não acontece? Bom, enquanto a restauração não acontece, Deus nos convida a fazer parte dessa restauração, a cuidar do planeta, das pessoas que nesse planeta Terra que está sendo restaurada habitam. Assim, o Evangelho não é apenas uma mensagem para o futuro, mas uma transformação no presente. Por isso, a igreja prega o Evangelho também quando cuida do mundo e das pessoas que nele habitam. Ao fazer obras sociais, a igreja também está pregando o Evangelho. Então, veja, né? Não é só cuidar do espiritual como se a gente pudesse desassociar o físico do espiritual. Não. Existe uma associação. Jesus veio para restaurar tudo. Aliás, quando nós sermos arrebatados, a Bíblia nos ensina que nós, inclusive, teremos corpos transformados. Não é? Então, eu quero que você seja sincero para mim. Ficou claro isso para você? Que a igreja prioriza tanto uma mensagem espiritual, quanto cuida também do físico, do social. E a gente precisa desse equilíbrio, porque uma igreja que desequilibra nesse sentido é uma igreja que fracassou na missão a que Deus colocou em suas mãos. Tá bom? Se alguma coisa não ficou clara, professor, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu preciso que você deixe aí. Você não pode ir para a sua aula com dúvida se você pode as tirar aqui, tá certo? Até sábado, meio-dia, eu respondo todas as perguntas, tá bom? Então deixe aí nos comentários e me dá mais trabalho aí. E por falar em trabalho, não custa nada você ter o trabalho de deixar o seu like aí, tá bom? Vamos então adiante. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição, a delegação de tarefas. O primeiro subtópico é o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja.
Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Quando o problema surgiu entre os irmãos da igreja, os apóstolos não abraçaram tudo para eles. Eles não colocaram tudo sobre os seus próprios ombros, pois eles sabiam que não dariam conta de tudo, né? Hoje, muitos pastores passam pelo burnout porque querem abraçar todas as demandas da igreja. Aqui vale aquela máxima: é preciso dividir para conquistar. Os apóstolos entendiam bem a sua missão. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, Atos 6:2. Antes, eles disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos capítulo 6, versículo 4. Há muitas coisas que pastores podem fazer em uma igreja, mas nenhuma delas é tão importante para o ministério deles quanto a oração e a palavra. Nós, pastores, não podemos negligenciar o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, deixando de orar ou entregando cotidianamente o púlpito para pregadores itinerantes. Nada contra pregadores ou até mesmo pregadores itinerantes. E é até bom que eles existam, né? Mas nós, pastores, não podemos fugir da nossa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Agora vamos ao subtópico 2. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, a igreja falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Veja que já apontamos o que aqui é dito, né? Quando explicávamos o que são boas novas, nós dizemos que a ação social também faz parte da pregação do Evangelho. Assim, o pastor José Gonçalves explica que não há contradição entre a ação social e o ministério da oração e da pregação. Desse modo, o Evangelho é como uma moeda de duas faces, ele diz. De um lado, nós temos a oração e o ministério da palavra, e do outro lado, as ações sociais. Quando a igreja negligencia um dos lados, ela fica deficiente, ela manca, ela falha na sua missão. Vamos agora explorar o subtópico 3, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isso é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Que palavra importante temos aqui? Ao dizerem, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, lá em Atos 6:2, os apóstolos não estavam menosprezando o serviço diaconal na igreja. Não é como se eles dissessem que a oração e que o ministério da palavra fossem, por sua vez, mais importantes. Eles apenas entenderam que o chamado deles dizia respeito à oração e à palavra, e não à administração daqueles recursos financeiros. Ao contrário do que alguém pode pensar, o diácono não é um obreiro inferior, até porque os mesmos apóstolos chamaram a função da diaconia de um importante negócio. Vamos ler aqui Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, em resumo, a diaconia não é uma posição inferior na igreja, pelo contrário, é uma função tão importante como todas as outras funções. É por essa razão, pastores, que nós não podemos pensar na igreja em consagrar alguém ao presbitério apenas para honrá-lo. Não, porque o presbítero não é mais honrado que o diácono, nem o pastor é mais honrado que o cooperador. São apenas chamados diferentes, mas iguais em honra. Aliás, servir a Deus, que é a honra toda, é toda a honra que nós precisamos. Então, com isso, nós findamos aqui o tópico 2, mas deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão para melhorar, tá bom? Além disso, deixe aí um comentário para auxiliar outros professores também, porque pode ser que nós deixamos alguma coisa importante passar despercebido, tá bom? Nós vamos agora para o último tópico da nossa lição, mas eu quero te lembrar de que no final dessa aula eu vou trazer uma sugestão de dinâmica para você aplicar na aula se você é professor, tá bom? Fique comigo até o final e deixe seu like aí. Tópico 3, segundo os princípios cristãos. Subtópico 1, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que, evidentemente, é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isso é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Nesse ponto, nós observamos o caráter que os diáconos devem ter. O versículo 3 de Atos 6 nos diz que eles devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Como comentarista dessa lição, o pastor José Gonçalves pondera, a expressão boa reputação é a tradução do termo grego martírio, com Y, tá bom? Que significa testemunha. Assim, os diáconos precisam ser pessoas de bom testemunho entre os irmãos. Talvez o termo grego aqui sugira pessoa de bom testemunho no que se refere a finanças, pois é isso que eles fariam, não é verdade? Imagina colocar lá alguém com dívidas na praça para cuidar da finança da igreja. Não faz o menor sentido. O diácono, conforme o texto destaca, também deve ser cheio do Espírito Santo. Como já falamos em outras aulas, e você pode voltar algumas aulas atrás para ver isso melhor detalhado, a expressão ser cheio do Espírito Santo para Lucas significa ou ser batizado no Espírito Santo ou ser renovado por ele. Assim, o crente cheio do Espírito Santo, em Lucas, é alguém capacitado pelo Espírito, com ousadia para ser testemunha de Jesus. Por fim, o diácono precisa ser cheio de sabedoria. Talvez aqui se refira à sabedoria na administração financeira. Assim, o que vale para aquela época, vale também para a nossa. E essas características não servem apenas para diáconos, como para os demais obreiros. Até o pastor fala aí o pastor José Gonçalves, nosso comentarista, fala do pastor, né? Mas eu quero até ampliar. Serve para todos os crentes, quem dirá para os obreiros, né? Subtópico 2, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isso é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Observe aí que nós comentamos já sobre esses outras partes do texto, né, das outras qualificações
do obreiro, do diácono. E aqui o pastor José Gonçalves ele traz outra aplicação para nós. Mas é importante destacar que o texto de Lucas não explica muito bem o que significava ali ser cheio de sabedoria e ser cheio também de ter boa reputação, né? Então, o comentarista pastor José Gonçalves, ele leva para o lado da ortodoxia a boa reputação. O que é ortodoxia? É o pensamento correto, certo, né? Ser ortodoxo seria defender a fé cristã genuína, os fundamentos da igreja. Tá? Hoje, quando se fala em cristão ortodoxo, é contrário ao cristão liberal, porque nós estamos falando daquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática cristã. Ele defende esse posicionamento, as doutrinas fundamentais da fé. Tá? E o comentarista vai falar de cheio da sabedoria, ele vai falar da sabedoria no uso dos dons espirituais, até porque ele conecta o ser cheio do Espírito Santo com fervor espiritual, algo que eu fiz agora há pouco no subtópico anterior também. Então, isso é importante a gente destacar, tá bom? O texto, quando ele é obscuro, às vezes a gente não consegue ter bater o martelo naquilo que ele significa, mas eu quero destacar para você aqui que, na minha interpretação, ser cheio de ter boa reputação ali seria, para mim, faz mais sentido pensar nas questões financeiras, uma vez que os diáconos vão utilizar-se dessas questões financeiras. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo, né? Ser batizado no Espírito, estar constantemente buscando ser renovado, se encher da presença, tem que ser cristão com esse compromisso. Também ele precisa ser cheio de sabedoria, não apenas nos usos dos dons, como o comentarista da lição coloca, mas também sabedoria para lidar com as finanças, tá bom? Então eu gostaria de fazer essa ponderação aí antes da gente ir para a conclusão da nossa aula. Então agora nós findamos os 3 tópicos da lição e vamos partir para a conclusão da aula, mas eu quero te lembrar para ficar até o final, porque depois da conclusão vem uma sugestão incrível de uma dinâmica para você, professor, poder aplicar na sua aula. Vamos à conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Chegamos ao final da aula e, como prometido, quero deixar aqui uma sugestão de dinâmica para a sua aula, professor. Essa dinâmica tem por título O Dilema dos Líderes e você deve executá-la em no máximo 10 minutos. E também você precisa aplicar essa dinâmica no início da sua aula, antes mesmo da introdução. Vamos a ela. Bom, o objetivo dessa dinâmica é colocar os alunos na posição dos apóstolos para experimentarem o desafio de resolver conflitos na igreja com sabedoria. Para fazer essa dinâmica, você necessitará de 3 cartões com situações problema, folhas de papel para anotações e canetas. No documento para download, você encontrará os textos dos 3 cartões ali, problemas, para você poder já levar eles cortados para a aula com os problemas apresentados ali. Eu estou fazendo assim só para a gente poder adiantar. Você pode usar aqueles problemas que eu sugiro ali dos cartões problemas, ou você pode utilizar um problema que você criou, usa a sua criatividade aí, tá bom, professor? É importante só que você já leve o cartão pronto para dentro de sala de aula para adiantar as coisas para você. Vamos entender o passo a passo agora dessa dinâmica. O primeiro passo é a formação do conselho. Você vai dividir a classe em 3 grupos, cada um vai receber um cartão com uma situação problema, né? Que já está sugerido lá para você, mas você pode inventar outros problemas. E cada grupo desses 3 é uma espécie de conselho de líderes. Eles vão aconselhar, como se eles tivessem ali a possibilidade de aconselhar a liderança nas decisões que vão tomar, tá bom? É como se eles se colocassem ali na posição de apóstolo e os 12 ali precisam decidir
o que precisa ser feito. Então, eles vão ser como que os apóstolos da igreja fictícia da sua sala de aula, tá bom? O segundo passo é a deliberação. Trata-se do momento onde os grupos vão discutir o problema que foi apresentado para eles e ali eles encontrarão uma solução prática, definirão quem fará o quê, o que eles vão pensar, quais são as qualificações necessárias para que as pessoas possam executar esse serviço, quem seriam os responsáveis para resolver aquele tipo de problema, né? Então, nesse momento, você, professor, vai dar a seguinte orientação aos grupos. Você vai dizer, olha, vocês precisam resolver o problema sem criar um outro problema. Pensem como líderes sábios. Passo 3, apresentação das soluções. Cada grupo vai ter 1 minuto para apresentar as soluções. Eles vão ler o problema e vão trazer a solução diante de toda a sala. Só que nesse momento você não vai permitir que as pessoas discutam, que os grupos debatam o assunto. Ainda não é o momento, é apenas o momento da apresentação. Passo 4, comparação com Atos 6. Depois que todo mundo apresentar, você vai falar o seguinte: agora vejam a solução dos apóstolos em Atos 6. Eles identificaram o problema, reconheceram prioridades, delegaram com critério e mantiveram ambos os ministérios, tanto o espiritual como o social, e como resultado a igreja continuava crescendo. Aí, quando você chegar lá no final da dinâmica, você vai perguntar o seguinte aos alunos: olha, o que nós aprendemos sobre resolver conflitos na igreja? Deixe eles falarem, tá bom? Agora você estará pronto para introduzir sua aula e você já vai ter ganho a atenção de todos os alunos. Olha que coisa interessante. Então, você, ao apresentar a sua dinâmica, você vai dá-la de ponto de partida para você introduzir a sua lição e com isso você vai ganhar a atenção dos alunos, vai fazer com que eles percebam que tomar decisões à frente da igreja nunca é uma situação simples. Com isso, nós chegamos ao final de mais um estudo. Tenha uma boa aula nesse domingo, que Deus te abençoe em tudo, tá bom? E eu te espero na segunda-feira que vem, às 18 horas, para mais um estudo nessa aula subsidiária da Escola Bíblica Dominical.